Tá. Bom, gente, nesta aula 7 vai ser um vídeo não muito longo. Tem algumas coisas assim que eu achei relevante falar para vocês, tá? Que vocês devem ter visto também outras disciplinas. Tem uma disciplina que eu já ministrei chamada Energia, Engenharia e Meio Ambiente. E eu confesso que o que eu vou mostrar agora aqui para vocês, peguei dessa disciplina, tá? Então, por exemplo, quem matriculou nessa disciplina Energia, Engenharia e Meio Ambiente, pode ver algumas coincidências, algumas coisas que eu vou falar naquela matéria, vou falar nessa aqui também, só que de uma forma um pouco mais resumida. Inclusive, o próximo vídeo, né, que eu vou falar sobre balanço energético nacional, que, bom, quem que está matriculado em novas tecnologias, né, eu acho que praticamente quase todos sabem de cor e salteado do que eu estou falando, né, da importância de analisar o balanço energético nacional, o que é, né, o balanço energético nacional. Que é uma coisa que eu também comento, né, em energia, engenharia e meio ambiente, só que de uma forma mais alongada, mais demorada. Então, eu vou apenas mostrar assim alguns slides para vocês, tá? Talvez seja um dos vídeos mais curtos, tá? Alguma coisa assim que até poderia ter já mostrado aí nas primeiras aulas, né? Mas aí mudei um pouco de ideia, né? Então acho conveniente mostrar aqui, mesmo que seja rápido. Uma coisa que é muito importante, que falei na aula 0, né, que quem que matriculou nessa disciplina, né, é uma disciplina que é de 7º semestre, né, então eu julgo, né, que eu estou dando aula para alunos que já têm um certo nível de conhecimento, né, 7º semestre, quem fez todas as matérias do 1º ao 6º semestre já teve mais da metade do curso, né, de novo, não é uma matéria difícil, né? Embora eu passe bastante conteúdo, mas algumas coisas que eu estou falando aqui, né? Para mim, eu imagino que seja óbvio para todos, né? Que já tiveram assim, conhecimento prévio de disciplinas anteriores. Então, o que eu estou mostrando aqui, por exemplo, né? Alguma coisa que vocês devem ter visto algo similar em alguma matéria de Reúne, ou nessa matéria que eu falei, na Energia, Engenharia e Meio Ambiente, ou em Recursos Naturais Energéticos, enfim. Mas uma coisa muito importante, né, baseado lá na aula 1, né, que eu falei sobre os fatores que contribuem, né, para a escolha ou não de uma tecnologia de conversão de energia, né? Uma delas é a eficiência dos processos. Tem processo que tem uma eficiência alta, mais baixa. Daqui a pouco eu mostro uma tabela, né, só para enriquecer aí essa discussão. Mas uma coisa muito importante é saber, né, que existem várias formas de energia. Por exemplo, essa aqui, energia térmica, radiação, né? Na verdade, energia radiativa por meio da radiação térmica. Então, é a radiação solar, né, que contribui para o processo de fotossíntese, ou pode ser também a radiação, né, de uma lâmpada, enfim, né, ou até mesmo do sol, né, para produzir energia solar fotovoltaica, enfim. E uma coisa muito interessante, vocês estão vendo assim que existem duas formas de energia, uma podendo ser convertida em outra e também ocorrendo o inverso. Pode ser também, né? Então, por exemplo, na conversão da energia mecânica e energia elétrica, ou energia mecânica e elétrica, como um gerador eólico, um gerador hidroelétrico, ou ao contrário, né, como por exemplo um ventilador, uma bomba d'água, tá? Então, alguns exemplos, né? Por exemplo, energia radiativa e energia térmica. Um coletor solar, daqueles de telhado, para aquecer a água do banho. E aqui aparece o contrário? Não, não tem nenhum exemplo contrário. Tudo bem. Agora, vamos ver aqui. Energia térmica e energia elétrica. Pode ser uma célula fotovoltaica, né, que tá um acento errado, né? Energia radiativa e energia elétrica, mas também tendo o contrário, elétrica e radiativa, que é uma lâmpada, tubo catódico de TVs antigamente, né? Que mais? Térmica e química, fotossíntese, né? Por quê? Mais ou menos 1% da eficiência, em média, né, das plantas, né? Que as plantas possuem, né? Sem unidades de energia radiativa, vira uma unidade de energia em forma de amido, glicose, enfim, né? Aí também tem a quimioluminescência, que é o fenômeno que é encontrado em vagalumes, que eles pegam lá a energia, né, da glicose, por exemplo, e converte em luz. Tá? Então, essa energia aqui radiativa é luz. O que mais? Energia nuclear, né?
fissão, fusão nuclear e energia térmica, que depois gera, né, energia elétrica, né? Que mais? Energia química, reação exotérmica, combustão. Aí tem endotérmica, que é o contrário, né? Exotérmica libera calor, endotérmica necessita de calor. Né? É muito mais comum, assim, mais fácil para nós imaginarmos reações exotérmicas. Endotérmicas, vou dar alguns exemplos mais para frente. O que mais? Térmica e mecânica, máquina térmica, né? Uma turbina, motor de combustão interna. E mecânica e térmica, atrito. Né? E assim por diante. Então, assim, eu não vou entrar em detalhes aqui, explicar cada uma das tecnologias, né? Mas uma coisa que deve ficar muito clara, tá? Que antes de escolher, né, a fazer análise da viabilidade econômica, técnica, seleção do local para instalar uma central elétrica ou uma central de conversão de energia qualquer, ou a tecnologia de conversão, é ter conhecimento ou de algo um pouco mais teórico, né, que é os tipos de energia e as suas possibilidades, tá? Aqui é só para enriquecer, né, dando alguns exemplos, tá? É um material que também eu apresento aí em disciplinas como energia, engenharia e meio ambiente, né, que é já uma disciplina mais ampla, com público mais heterogêneo, inclusive fora do curso de engenharia de energia. Só de curiosidade aqui, ó, mecânica e térmica, travão de bicicleta. Travão é o termo que usa em Portugal, que no Brasil é o freio, tá? Enfim, só estou falando aí de curiosidade. Agora, tem uma tabela que eu acho bem bacana, que é essa aqui, para vocês terem uma noção assim de números, né? Por exemplo, aqui as rotas de conversão de energia, que é isso aqui que eu tinha mostrado para vocês, né? Aí, por exemplo, rota de conversão de energia, M, mecânica, E, elétrica, Q, química, T, térmica, tá? R, radiativa, tá? Então, vocês podem ver aí que tem alguns processos que têm uma eficiência bastante alta, outros mais baixas devido às limitações tecnológicas. Então, por exemplo, vocês pegam aqui grandes geradores elétricos, de termoelétricas de grande porte, hidrelétricas. Quando falo termoelétrica de grande porte, é uma grande usina termoelétrica a gás, acoplado a uma turbina a gás, ou a carvão, ou aquele queimando biomassa, né, acoplado a uma caldeira a vapor, que gera vapor. Tá? Então, são equipamentos que possuem uma eficiência bastante alta, né, nessa faixa aí 98%, 99%, e pelo fato de estar próximo da eficiência de 100%, né, há uma dificuldade assim de aumentar a sua eficiência, mas quando aumenta, mesmo que seja 0,1, 0,2, né, uma grande comemoração, né, porque vocês imaginam o seguinte, uma eficiência de um gerador de um dos 20 geradores da usina de Itaipu, tá? A potência do sistema, né, turbogerador lá, cada sistema turbogerador de 700 megawatts de potência instalada. Aí aumenta 0,1% de eficiência por algum motivo. Pô, imagina o quanto, né, a geração adicional de energia elétrica. Então é algo a se comemorar, né? E uma coisa é certa, à medida que vai diminuindo, né, o tamanho dos geradores, a tendência é diminuir um pouco a eficiência. Tá? Aí pode comparar, por exemplo, um gerador da usina de Itaipu com de uma central geradora hidrelétrica, uma CGH, que são usinas com potência inferior a 1 megawatt. Tá? Grandes caldeiras de usina de energia, que varia muito porque depende da tecnologia, né, que tem de leito fixo, leito fluidizado borbulhante, enfim, e também da matéria-prima. Tem carvão mineral, aí tem vários tipos de carvão mineral, bagaço, até o teor de umidade influencia muito, o teor de cinzas, enfim, né? Tem muitos fatores que são levados em consideração. Agora, gerador elétrico, vocês estão vendo aqui que é uma diferença pequena, 98, 99, porque simplesmente recebe energia mecânica, né? Rotativa, que ocorre a excitação dos polos e geração da eletricidade. Agora, a caldeira é algo muito mais complexo. Depende da matéria-prima, da forma construtiva, do tamanho, etc. As mais eficientes, né, por exemplo, que queimam o bagaço de cana, chega na casa aí dos 92% de eficiência. Tá? Então, a cada 100 unidades de energia é embutida na biomassa, 100 unidades de energia gera 92 em forma de entalpia, tá? Do vapor. Grandes motores elétricos, tá?
Aqui gerador, motor elétrico não é tão diferente dos geradores, mas existem motores de alto rendimento, né? Então, um grande mercado nessa explorado, que é consultoria e eficiência energética em indústrias onde a pessoa pode fazer uma análise de viabilidade econômica, ver possibilidade de financiamento para adquirir motores de alto rendimento. Tá? Aí existem vários, né? Trifásico, monofásico, síncrono, assíncrono, não vou entrar em detalhes aqui. Fornos domésticos de gás natural, tá? Química e térmica, e assim por diante. Eu não vou entrar em detalhes assim de cada um deles, né? Aqui, por exemplo, rodas hidráulicas, né? Mecânica e mecânica, correnteza de um rio em rotativa. Antes da introdução da eletricidade no mundo, né? Antes da, da introdução das redes de eletricidade, usava-se muito, né, sistema de rodas hidráulicas, pegar energia do movimento das águas para acionamentos industriais. Tem uma disciplina que às vezes leciono, que é chamado elementos de máquinas, que eu falo sobre isso, né, que algumas indústrias, antes de utilizar os motores elétricos, usavam esses acionamentos usando eixos, árvores, né, elementos de máquinas diversos, né, usando energia dos ventos, energia das águas, tá? Usando conjunto eixos, árvores, polias, correias, correntes e assim por diante, né? Um sistema puramente mecânico de transmissão de energia, mecânica e mecânica. Eficiência de 60% a 85% devido ao atrito. Porque para acionamentos de rodas, e tem alguns acionamentos que necessitam de muitos equipamentos, muitos elementos de máquinas, então há muitas perdas. Então aqui colocou-se uma faixa bem ampla, né, que vai depender da potência instalada, né, da conversão de energia e também da quantidade de equipamentos, atritos, etc. Né? Turbinas a vapor, tá? Elas têm uma eficiência não muito alta, né, em comparação às demais, devido à complexidade, muita coisa que envolve sistemas térmicos, né, gente, tem uma eficiência mais baixa, tá? Muita coisa que envolve energia elétrica, eletricidade, geralmente a eficiência é mais alta, então as perdas são menores. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas em termodinâmica, né, fala assim, irreversibilidade, exergia, enfim, né, ele mostra assim, um pouco mais do que eu estou falando. O porquê, né, que as perdas nos processos de conversão térmica são maiores do que nas elétricas, por exemplo. Ah, mas existe tecnologia térmica para elétrica? Existe. Não sei se aparece aqui. Térmica e elétrica existe. E sem a conversão mecânica, que são as células, como é que se fala? Pastilhas Peltier, que tem o tal do efeito termoelétrico, mas a eficiência é bastante baixa, mas como é uma tecnologia, a meu ver, bastante interessante, mais para frente eu falo sobre isso para vocês quando falar sobre colheita de energia. Vamos lá, turbinas a vapor 40 a 45%, obviamente depende da potência da turbina, da qualidade do vapor, né? Quando falo qualidade do vapor, quem fez termodinâmica sabe, é pressão e temperatura. Fogão a lenha já é uma perda considerável, mas por que que ainda existe muita gente usando fogão a lenha? É muito comum ver, por exemplo, o pessoal usa fogão a lenha no final de semana, quando tem um pouquinho mais de tempo para fazer, ou às vezes, né, para quem tem menos condições, aí, por exemplo, para substituir o gás natural, para substituir o gás de botijão, gás natural, economizar, né? Porque o que seria a lenha? Ah, a madeira que você pega no meio do mato, ou você compra, ou você pega madeira de construção, o que seja. Então, muitas vezes usa aí fogão a lenha para economizar, para gastar menos gás. Existe até fogão elétrico também, né? Então, assim, apesar da eficiência ser mais baixa do que um fogão elétrico, do que um forno a gás natural, como vocês estão vendo aqui, a questão é o custo do combustível. Muitas vezes esse custo é zero, né, da lenha. Então, lá tem lá seus inconvenientes, né, mais demorado, tal. Então, muitas vezes as pessoas usam o fogão a lenha para fazer algum trabalho em grande quantidade, como, por exemplo, cozinhar feijão para depois guardar, né? A pessoa lá cozinha o feijão, tal, no fogão a lenha, cozinha, deixa esfriar, né? Tira da panela, coloca nos potes de sorvete, coloca no congelador, né? E assim vai. Então,
a questão aqui, né, não é apenas a eficiência, né, mas a questão é quando que pode ser usado e por que que eu uso. Por que que, embora a eficiência seja mais baixa, tanta gente gosta de usar o fogo a lenha, né? E existem projetos, né, de fornos, fogões, né, usando lenha mais eficientes, né, para que consiga aproveitar mais a entalpia da lenha, né, para aumentar a eficiência, tá? Porque tem a questão da geração de fumaça, intoxicação, né? Porque inalar, né, a fumaça, né, não é muito diferente, né? É complicado comparar, né, mas não é muito diferente de inalar a fumaça do cigarro. Enfim, não quero entrar em detalhes aqui no âmbito da saúde, mas tem que levar isso em consideração também os impactos à saúde, os impactos no seu uso naquele momento, né? Vamos lá, grandes turbinas a gás. Eu acho que já existe turbina até de eficiência mais alta. Até essa tabela aqui é de um livro que deve ter uns 4, 5 anos, né? Então ele é novo, relativamente novo, tá? Então, assim, turbinas a gás, quanto maior a turbina, certamente a eficiência é mais alta, tá? Quando fala turbina a gás, né, tanto turbina em termoelétrica, quanto poderia até falar das turbinas aeronáuticas, né, que queimam querosene. E aí, para quem já fez termodinâmica, sabe que tem a turbina a gás, né? Se tiver instalado o sistema de ciclo combinado, né, pode estar associado aí um gerador de vapor e depois uma turbina a vapor para aumentar a eficiência da conversão da energia térmica do gás natural e energia elétrica, ou térmica, né, se pensar em cogeração. De novo, não vou entrar em detalhes aqui, tem outras disciplinas que falam sobre isso. Motores a diesel, devido aí a grande quantidade as grandes perdas por atrito e calor, né? Porque motor a diesel serve para quê? Para converter energia química em mecânica e acoplado a um gerador energia elétrica, né? Mas, por exemplo, se pensar em um caminhão, né, um veículo de grande porte, que tem que ser motor a diesel, não existe motor ciclo Otto de grande porte, é tudo pequeno porte, né, para carro, moto, enfim. Então, motor a diesel também, quanto maior, mais eficiente, né? Os maiores do mundo são aqueles de navios que também possuem eficiência de chegando a 40%, talvez 45% em navios. Agora, caminhão é 30%, 35%, conforme vocês estão vendo aqui. E mesmo assim, muito mais eficiente que os motores de combustão interna que estão aqui. Até está escrito de forma errada, né? Porque motor a diesel também é de combustão interna, mas esse aqui de carro, né? Motor ciclo Otto é por aí, 15% a 25%. Células fotovoltaicas, né? Tem matérias que falam sobre isso. Até poderia mostrar um slide falando da evolução da eficiência das células. Mas por que que ela é baixo? Comercialmente, assim, aqui eu estou fazendo esse vídeo em 2021. Já existem células comercialmente disponíveis, viáveis economicamente, competitivas com eficiência de 20%. Há uns anos atrás falava em 17%. Mas, assim, existem células mais modernas, portanto, ainda mais caras, atendendo certos nichos de mercado, né? Quando falo nicho de mercado, mercados mais específicos, que podem chegar até mais que 30%. Tá? Que é a conversão da radiação solar e eletricidade. Mas por que que ele é baixo? Por causa da limitação dos materiais, né? Que os materiais eles convertem a radiação solar em energia elétrica utilizando apenas uma parte do espectro da radiação solar. Para quem já fez transferência de calor 2, sabe que o espectro da radiação solar vai o comprimento de onda de zero a infinito. A maior parte, digamos que a maior parte da potência radiativa, uma coisa é o espectro, comprimento de onda, que a radiação solar é a soma de todos os comprimentos de onda. E entre 0,4 e 0,7 micrômetro, que é entre 400 e 700 nanômetros de comprimento de onda, tem lá o espectro da radiação visível e nu, que vai desde a violeta até o vermelho. E nessa faixa que detém aí boa parte da potência radiativa. E se estender ainda mais, vamos colocar de 0,2 a 1 micrômetro, detém aí talvez 70% a 80% de toda a potência radiativa que incide numa superfície do solo, telhado, onde estão as placas. Tá? Então, uma coisa é potência radiativa e outra que tem que estar sempre associado é o espectro da radiação solar. Né? Maiores detalhes, transferência de calor 2.
Então, as pesquisas estão em cima de onde? Aumentar a eficiência dessas placas, alterando os materiais, colocando inclusive materiais mais baratos. Tem a questão da dopagem, né, que é a adição de substâncias para aumentar a eficiência desse processo, alterar os processos, modificação de processos de transformação, tudo isso para conseguir absorver mais radiação e convertê-la essa energia elétrica e também, por consequência, diminuir reflexão, transmissão, absorção, né? Porque assim, gente, desculpa, eu vou corrigir. Aumentar, né, a conversão em eletricidade, diminuir as reflexões e as absorções. Não vou falar em transmissão, né, que transmissão é quando o material é transparente, embora já exista aí células fotovoltaicas translúcidas e até mesmo transparentes, mas essa é outra história, né? Então, tudo em cima para quê? Para converter a radiação em energia elétrica e os outros 70%, 80% restantes é absorção da radiação em calor, né? As placas, lógico, ficam mais quentes, né? Porque estão direto no sol. Reflexão, né? Embora as células sejam geralmente escuras, né? Tem um pouquinho de reflexão. Então, o número tende a aumentar à medida que as pesquisas avançam, né? E a grande vantagem de aumentar essas eficiências, né, que a quantidade de placas diminui, isso especialmente em locais onde, em espaços mais restritos, como edifícios. Tá? E a vantagem de investigar, né, pesquisar mais das tecnologias de conversão de energia das demais, né, é para diminuir o consumo de combustível, diminuir, né, as outras energias que são geradas, né, por exemplo, motor a diesel, motor de combustão interna, né, se vai aumentar a eficiência térmica e mecânica, se é para gerar mais energia mecânica, por consequência vai diminuir das demais, que é ruído, atrito, calor, enfim, né? E, bom, mas especialmente, né, para economizar. Locomotiva a vapor, atualmente é mais para fins turísticos, existia numa época, né, que não existiam outras tecnologias, ainda não existia trem elétrico, trem a diesel, e aqui a eficiência era bastante baixa, 3 a 6%. Tá? Que mais? Bom, aí tem, por exemplo, vamos falar de lâmpadas, né? As mais eficientes são as lâmpadas LED, acho que no próximo slide eu falo sobre isso, né? Por exemplo, lâmpada LED, num ambiente que você tem uma lâmpada de 12 watts, na época dos seus pais, naquele mesmo ambiente, precisava de uma lâmpada de 100 watts, né? Então, aqui, lâmpada incandescente é pouco eficiente, por quê? Aqui, 2 a 5%, né, de energia elétrica em luz. O restante era calor, tá? Então, aumenta, não que aumenta, aumenta a luminescência, né, levando em consideração a mesma potência e, por consequência, diminui o calor. Mas as lâmpadas incandescentes, como eu falei nos vídeos anteriores, ele ainda é usado em situações específicas, tá? Por exemplo, como ele gera muito calor, né, numa situação de requer calor, por exemplo, chocadeiras, em situações muito específicas, por exemplo, fornos de fogões, né, onde as outras tecnologias ainda não são viáveis ou não são competitivas, tá bom? E aqui, sistemas biológicos, eu falei lá de eficiência de 1%, né, da fotossíntese, né, até aumentou aqui, né, de 4 a 5%, tá? E aqui, conversão, né, da energia dos alimentos em carne, né, em energia dos músculos, né, por exemplo, produção de carne, até mesmo produção de leite, frangos, etc., né? De novo, o que é importante é mostrar para vocês assim, esse é um dos fatores que contribuem, né, para a determinação não de uma tecnologia. E eu não falo apenas de uma tecnologia, de uma placa fotovoltaica para uma outra placa fotovoltaica. Mas eu falo mesmo de uma placa fotovoltaica com motor a diesel, por exemplo. Claro que tem outras variáveis, né? Aqui, ó. Incandescente e LED. E LED perde apenas 5% de calor, incandescente 95%, né? Tanto que o interessante, né, que em alguns países incandescente para iluminação apenas já é proibido. Por quê? Porque tem o custo social da instalação, né, do sistema elétrico. Aquela história do chuveiro que eu falei os vídeos atrás. Você compra um chuveiro de R$ 50 que possui uma potência de 5 kW. Mas quanto que a sociedade gastou para você ter aquela energia chegando na tua casa? Foi muito mais que o preço do chuveiro. Isto é, você teve um gasto pequeno
mas a sociedade teve um gasto muito grande. E você faz parte da sociedade. Ao contrário de um aquecedor aí a energia solar, coletor solar, em que o ônus do custo, né, fica só para você, a sociedade no arca com custo, né? Porque você pode fazer um coletor solar sem ter eletricidade. Eu falo isso porque tem sistemas que têm aquecedor elétrico suplementar, usado principalmente para evitar congelamento da água no coletor, tubulações aí com risco de estourar, né? Enfim, vamos lá. Esse aqui, gente, por que que eu estou fazendo? Eu poderia ter colocado, né, nos vídeos, até peço desculpas, eu poderia ter colocado em vídeos anteriores, né, mas como é uma figura nova, extraída em 2020, não sei se foi 2020 ou começo de 2021, não importa. Claro que varia muito, né? Esses preços aqui, claro que é muito genérico, né? Peguei do estado de São Paulo, mas é algo muito genérico, mas ele destaca uma das discussões do momento, que é a construção da usina de Angra 3, né? Para quem não sabe, em funcionamento hoje está a usina de Angra 1 e Angra 2. Angra 3 era para ter sido inaugurado mais ou menos na mesma época que Angra 2, na década de 80, lá para 86, 87. Só que por diversos motivos, por exemplo, falta de dinheiro, que fato de ter sido preterido, deu-se prioridade a outras formas de energia, às vezes é para cobrir ações urgentes. Só recentemente que voltou a sua construção. Mas Angra 3, usinas nucleares em geral, não só no Brasil, até mesmo recentemente, né, na Finlândia, é, eu nem sei se foi inaugurada ainda, né? Tem uma usina lá na Finlândia que atrasou as obras, os custos superaram a expectativa. Porque o que acontece? Você faz o projeto para projeto no caso de uma usina nuclear. Quando você faz o projeto, engenheiro civil para fazer o projeto para a construção da obra e também tem a análise de viabilidade econômica. Então, leva-se em consideração, né, os custos dos equipamentos, das soluções do projeto na época antes da obra. Aí vai executar a obra, e aí, porque assim, em muitas obras, principalmente as de grande porte, o dinheiro não é empenhado tudo de uma vez. É empenhado aos poucos. Principalmente se tratando de usina nuclear cujas obras são caríssimas. As obras de Angra 3 começaram na década de 80, obras civis, inclusive já tinham sido adquiridos alguns equipamentos que ficaram encaixotados, até alegam que o custo para manutenção desses equipamentos foi de 20 milhões de dólares, é uma fonte antiga, não sei se dá para atualizar, por ano. Então, quanto que a sociedade brasileira gastou apenas para manter os equipamentos encaixotados por tanto tempo, né? E eu estou falando aí de mais de 30 anos desses equipamentos encaixotados. Tá? Então, quanto que o Brasil gastou apenas para manter os equipamentos parados, manter em bom estado de conservação. Dizem, né, que a tecnologia geração termonuclear não avançou muito em comparação à eólica, fotovoltaica, que avançaram, né, consideravelmente. Então, os equipamentos ainda podem ser utilizados. Só que esse valor aqui, R$ 528,00 o megawatt-hora, o que está incluído? O custo da obra desde a década de 80, a manutenção desses equipamentos e por consequência também, né, o aumento do orçamento. Se estava orçado, por exemplo, vamos supor, 2 bilhões de dólares, agora não vai ser 2, vai ser 10. Então, a obra, o custo está aumentando e muito. Assim, tem pessoas a favor, tem pessoas contra, né? Tem pessoas contra, né, as usinas nucleares, né? Nem vou falar muito aqui, que isso é assunto de outras disciplinas. Tem gente que é contra, lembrando dos acidentes de Chernobyl e Fukushima. Beleza. Porque associado ao custo da energia elétrica gerada, também tem que estar embutido o custo tanto para a destinação dos resíduos, que tem, todo mundo sabe que tem,
E deve levar em consideração, né, o custo a longo prazo que é do descomissionamento, que é da desinstalação, porque chega no ponto, tem que ser desativado por questão de segurança, a não ser que consiga assim, aperfeiçoar, inserir novos, é, acrescentar novos conceitos de segurança, enfim, que possa prolongar essa vida útil, que seria muito bom, né? Porque o custo civil é altíssimo, não apenas para nuclear, mas para qualquer fonte de energia. Então, assim, a grande preocupação, gente, o alto custo que tem, né, na usina de Angra 3, e, por consequência, esse custo vai para a conta de luz de todo mundo. Porque, gente, o objetivo é sempre melhorar as tecnologias visando a diminuição dos custos. Porque energia elétrica é competitividade. Energia elétrica mais barata implica em competitividade na economia, que é a partir daí que é possível receber investimentos, inclusive investimentos externos. Aí já estou falando da parte econômica, né, dos impactos positivos da energia barata. Eletricidade, petróleo e gás, biomassa, enfim. E aí, está se prevendo aí, se a obra andar muito bem daqui até o final, inaugurar daqui a alguns anos, sei lá, 5, 6 anos. A obra de usina é demorada. E aí já previr o quê? Que o custo vai ser alto, ainda mais se tratando de uma tecnologia cujos equipamentos vêm do estrangeiro. Aí depende muito da variação do câmbio real para a moeda estrangeira. É mais complicado ainda. Da mesma forma, né, termoelétrica, gás natural, né, que geralmente as turbinas a gás são importadas. Energia solar, as placas fotovoltaicas são principalmente da China. E assim vai. O que mais? É muito importante mostrar isso para vocês. Isso aqui é de 2010, 2011. Claro que, desculpa, 2020, 2021. Mas claro que lá para 2025 as coisas vão mudar. Eu tenho quase certeza que a energia solar vai cair bastante o seu preço, né? Claro que depende muito do câmbio, tornando-se até mais barato do que os demais. Na verdade, gente, isso aqui é um valor muito genérico, porque depende muito da transmissão e distribuição. Angra 3, por exemplo, o agravante é que as usinas estão próximas ao mercado consumidor, dos principais mercados consumidores. Para quem não sabe, a Angra 2 fica no estado do Rio, a linha reta em torno de 80, 100 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. Em linha reta em torno de 300 quilômetros de São Paulo, da cidade de São Paulo. Então, as perdas por transmissão não são grandes e o adicional, o custo para a instalação das linhas de transmissão, acho que a Angra 3 nem vai ter, porque já existem as linhas que recebem energia de Angra 1 e Angra 2, e as três usinas estão uma do lado da outra. Então, o custo da energia de Angra 3 vai ser o quê? O custo, as despesas que já foram feitas, da década de 80 até agora, uma faixa de 30 anos, e os custos para reativar a obra. Tá? Porque contratação de profissionais especializados em geração nuclear, em centrais nucleares, né, muitos deles estrangeiros, as obras civis e a aquisição de equipamentos que estiverem faltando, ou uso das já existentes. No final das contas, gente, no mundo, a tendência é a geração nuclear diminuir sua importância. Ora pensando no meio ambiente, ora pensando nos impactos, mas pensando, na minha opinião, principalmente no custo. Tá? Eu falo assim, na minha opinião, o custo é o principal. Na opinião dos outros, o custo não é tão importante. Mas o custo, sem dúvida, é importante. Isso acho que todo mundo vai ter que concordar. Porque olha só o valor. R$ 528 o megawatt-hora. Então se discute muito corte de subsídios do setor elétrico, que existe. Eu falei nos vídeos anteriores, tem subsídios para alimentar sistemas isolados, principalmente na Amazônia. Subsídio para famílias carentes, subsídio para empresas rurais, fazendas, cooperativas rurais, agroindústrias, subsídios para sistema de saneamento. Existe até subsídio para usinas a carvão mineral, que soa como um absurdo, né? Na minha opinião, a meu ver. Mas, enfim, não vou entrar em detalhes aqui. Então, o brasileiro acaba gastando muito subsídio. Vamos colocar em torno de 15, 20% da conta de luz do brasileiro é só subsídio.
E em torno de 30%, mais ou menos, é imposto. Então, somando imposto e subsídios, dá quase a metade da conta de luz. E aí tem os custos da geração, que são em geral maiores, transmissão, que são os menores que tem, distribuição um pouco acima da distribuição um pouco acima da transmissão, acima da geração. Tá? E mesmo que eu falo que o custo de transmissão deve ser em torno de 10%, no Brasil é bem alto, por quê? Porque as usinas, em média, estão distantes do mercado consumidor. Aí, a vantagem de instalar usinas próximas ao mercado consumidor, usinas menores, sob esse mesmo argumento, e também estimular a geração distribuída, em especial sistemas fotovoltaicos no telhado das casas, porque não vai ter o elemento transmissão e o elemento distribuição vai ser muito pequeno, tá? Que com certeza vai ser menor. Eu falo assim, faço uma analogia a uma pessoa, por exemplo, que precisa comprar alguma coisa no supermercado. Se, por exemplo, o cara precisa comprar pão, ele vai a pé no mercadinho mais próximo. Às vezes é só atravessar a rua, às vezes andar umas 2 quadras. Isso seria a geração distribuída, porque eu consumo uma energia elétrica gerada no telhado de casa. Então, a pessoa saindo a pé no mercadinho mais próximo. Agora, por exemplo, alguém usar a energia da usina de Itaipu, é que nem eu pegar meu carro, andar 100, 200 quilômetros de distância apenas para comprar pão. Pegando meu carro, usando as ruas da cidade, usando estrada, enfim. Né? E outra coisa também, eu vou falar aqui só de curiosidade, né? Eu não posso me prolongar muito, porque existem disciplinas sobre isso, mas existe, né, por exemplo, o efeito vizinhança. O que é isso? A energia excedente gerada na tua casa durante o dia, ele vai alimentar o vizinho, que não tem placas fotovoltaicas. Ou se tiver, está consumindo mais do que gerando. Então, você vai usar apenas uma parcela ínfima dessa distribuição, tá? Porque a energia elétrica vai sair da tua casa, vai chegar na linha de transmissão, desculpa, no poste, né, distribuição, e vai para a casa do vizinho. Isso chama efeito vizinhança, quando um fornece para o outro. Então, essa energia elétrica, ela não vai alimentar, ela só vai passar pelos fios em questão de poucos metros. Então, as perdas vão ser menores, e o investimento necessário para a distribuição por parte da concessionária vai ser muito mais baixo. Isso associado a outras vantagens aí que eu poderia falar aqui, não vou falar para não ficar o vídeo muito extenso. Só que aqui, gente, quando fala energia solar no Sudeste e no Nordeste, já não é geração distribuída, mas é geração centralizada. Por quê? Os empreendedores, né, muitos deles participando de leilões organizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica, oferecem o valor mais baixo, né, um leilão reverso. E alguns deles têm conseguido com bastante êxito. Tá? E, embora aqui, provavelmente os grandes vencedores, né, provavelmente, são a geração eólica. De novo, eu estou falando aqui a um preço médio, tá? Porque já teve leilão de energia elétrica, não sei se é a -3 para daqui a 3 anos, ou para fornecer energia elétrica daqui a 3 anos, ou a -4 para daqui a 4 anos, em que a geração eólica teve empreendedor oferecendo valores inferiores a R$ 100 o megawatt-hora. Mas é o preço de geração, porque tem o custo da transmissão, custo da distribuição. Tá bom? E também, né, quem comercializa energia elétrica paga os seus impostos. Tá? Então, não é o custo chamado custo marginal que desconsidera os impostos, são considerados impostos também. E quem vende a R$ 90 megawatt-hora já está considerando lucro, lógico. Os custos de financiamentos, BNDES, por exemplo. Bom, então vocês estão vendo aqui, mas para mim o mais importante é mostrar que a tendência da inviabilidade econômica da geração nuclear, não só no Brasil, no mundo todo, e prepare-se, como a Angra 3, como a Angra 2 e a Angra 1 estão subordinadas a Eletrobras, que é uma estatal, então a tendência é a gente gastar mais, pagar mais a conta de luz apenas para manter essa usina funcionando. Tá? Pode soar absurdo, mas há que alegue que o absurdo é maior quando interrompe as obras e desativa todo o canteiro de obras, alegando
não vale mais a pena construir. Aí tem aquela questão. E o custo que teve até então? Que até agora acho que já deve ter superado, sei lá, uns 2 bilhões de dólares. Não duvido nada. Vai ter que gastar, sei lá, mais 3 ou 4 para terminar. Então é uma grande questão, né? Tem quem é a favor, tá aqui, o custo vai ser alto, só vai prejudicar nós durante o seu funcionamento. Mas quem é a favor, é porque já foi gasto tanto, né? E se não inaugurar a obra, e se não gerar energia elétrica, como é que nós vamos recuperar esse dinheiro investido? Vocês estão entendendo? Espero que esteja entendendo, né? Tem custos menores aqui, por exemplo, termoelétrica, gás natural liquefeito. É uma forma também. Termoelétrica, gás natural. Para quem já fez termodinâmica, ou já fez máquinas térmicas, sistemas térmicos de potência, que é uma disciplina, acho que do 8º semestre, sabe que ciclo combinado não é tão popular no Brasil porque o custo é mais alto do que termoelétrica usando ciclo simples, ciclo Brayton, que é ciclo aberto. Tá? Ele é muito comum em países como o Japão, que há uma dependência, né, da importação de insumos energéticos. Tá bom? Então, o nosso objetivo é sempre procurar soluções para diminuir o máximo o preço da energia elétrica, né, visando a competitividade. Não apenas energia elétrica, mas qualquer forma de energia. Mas a grande questão será que vale a pena continuar as obras de Angra 3 sabendo que no futuro ele vai puxar os preços lá para cima, talvez até acima da inflação? Porque nós estamos investe-se muito na diminuição, até mesmo no fim de certos subsídios. Como eu falei nos vídeos anteriores, como é que faz para diminuir os subsídios que nós pagamos para ajudar, para dar o suporte a comunidades carentes? As concessionárias de energia podem fornecer as placas fotovoltaicas para eles, porque aí eles vão consumir essa energia solar fotovoltaica e diminuir a aquisição da energia elétrica da rede. Mesma coisa se colocar aquecedor solar de água para o banho. Mesma coisa, empresas de saneamento básico, elas podem colocar um monte de placas fotovoltaicas exatamente para isso, para diminuir o consumo de energia elétrica da rede de distribuição e, por consequência, diminuir o custo, né, o subsídio, né, o subsídio que nós pagamos. Então, todas essas iniciativas, né, de colocar placas fotovoltaicas, por exemplo, incentivar a geração distribuída, eficiência energética, etc., ele visa ter por objetivo diminuir os subsídios à nossa conta de luz, que eu falei. Estimo que seja em torno de 20%, ou até mais. Né? Enfim, então é isso. Vamos continuar com os outros. Aqui é material de 2000 e peguei da Folha de São Paulo, de 2021. 2020. O curioso, gente, é que há 10, 15 anos atrás, o custo da produção do etanol da cana era muito mais baixo que o do etanol de milho dos Estados Unidos. Só que isso numa época que a produção de milho, do etanol de milho nos Estados Unidos ainda estava crescendo, ainda era abaixo da do Brasil. Atualmente, o Brasil produz em torno de 30 bilhões de litros, né, 30 milhões de metros cúbicos de etanol, os Estados Unidos 60, 70, praticamente toda ela vinda do milho. E recentemente, né, temos reparado, né, de 3, 4 anos para cá, a instalação de fábricas de etanol de milho conjugadas a usinas já existentes usando cana-de-açúcar ou apenas elas, usinas totalmente novas usando apenas milho, principalmente no estado do Mato Grosso. Por quê? O maior produtor de milho do Brasil, os custos logísticos são altos, já falei anteriormente. E que temos reparado é que o custo, lógico, depende do estado, depende da situação, mas olha só, chegou-se ao ponto que o custo do etanol da cana, nesse exemplo aqui, está até maior que do milho. Mas, claro, depende da consolidação da tecnologia do etanol do milho, do local onde a fábrica foi instalada, assim por diante. Tá? Não dá para tirar nenhuma conclusão pertinente vendo esses valores, mas o que é importante dizer é o seguinte, o que antes era etanol da cana imbatível, agora não é mais. Tá? E visto também que às vezes
Vídeo feito em 2021, né? Mas eu não vou ficar falando o que está acontecendo desde há 2 anos atrás. Vou falar o que é possível, né? Tem alguns lugares que os canaviais estão sendo substituídos por soja, por milho, e podendo ser substituída a cana pelo milho com esse mesmo intuito aqui, para produzir etanol. Mas tem algumas coisas que são válidas. Por hectare, a produção de etanol é muito maior do que a do milho, enfim, né? Aí tem outras disciplinas que eu falo sobre isso. Bom, vou parar de compartilhar esse material. Eu vou parar esse vídeo por enquanto, por aqui, mas o próximo vídeo eu vou falar sobre o balanço energético nacional. Tá? Material que com certeza você já viu em outras disciplinas, tá? E aí fica algo mais facultativo, né? Quem já entende, quem já viu atualizações do Balanço Energético Nacional, talvez seja até perda de tempo ver o próximo vídeo, né? Mas eu vou procurar ser mais sucinto do que eu sou, do que eu quando dou aula disso em outras disciplinas como energia, engenharia e meio ambiente, para não ficar muito repetitivo. Eu já vou antecipar. O próximo vídeo sobre o balanço energético nacional vai ser mais sucinto, vai ser mais para atualizar as pessoas que já viram antes, ao passo que energia, engenharia e meio ambiente tem vários vídeos falando sobre isso, né? Isto é, o tempo disposto é muito maior. Tá? Então é isso, tá? Eu vou parar por aqui. Até daqui a pouco com o vídeo, acho que 9.